Para que nós pudéssemos contar esta história dos 200 anos de Cachoeira, nós contamos com excelentes fontes, preciosas fontes da nossa história. Primeiro, a documentação que existe no arquivo histórico. Graças a ela, nós podemos levantar toda a história política administrativa de Cachoeira do Sul desde o dia 5 de agosto de 1820. Toda essa documentação está lá preservada no arquivo. E são fontes preciosas para que nós possamos reconstituir esta história. Também nós temos que agradecer a preservação que muitas famílias fizeram de fotografias que registram a vida da cidade, a vida das famílias, das sociedades, do comércio, de todos os aspectos da vida da cidade, fotos essas que estão preservadas na fototeca do Museu Municipal. Graças a elas, nós podemos ver como a cidade evoluiu, o quanto as ruas mudaram, os aspectos urbanos da cidade evoluíram ou involuíram, dependendo do julgamento de cada um. Quando nós começamos a contar a nossa história, nós temos que retroceder no tempo e imaginar um momento em que essa região meridional do Brasil ainda era um terreno de fronteiras indefinidas. Ainda era um território de disputa entre portugueses e espanhóis. Mas era um tempo em que esse local aqui, o sul do Brasil, era muito inóspito. Havia índios de tribos diferentes, especialmente os Guarani. Para garantir a posse efetiva da terra, a coroa portuguesa enviou para o sul soldados, principalmente vindos da região de São Paulo, que se estabeleceram ao longo do rio Jacuí. Por que ao longo do rio Jacuí? Porque o Jacuí oferecia uma barreira natural, uma fronteira dada pela natureza e também um meio de subsistência para esses soldados. Os portugueses e os espanhóis, com o Tratado de Madrid, tentaram delimitar as fronteiras, mas isso era muito teórico. Na prática, eles ainda continuavam invadindo uns o território dos outros. Os soldados portugueses, quando se estabeleceram ao longo do rio Jacuí, obviamente eles tinham que ter algum tipo de incentivo para continuarem aqui fazendo o trabalho de soldados e de gente que se fixava na terra para garantir a posse para Portugal. Eles receberam então da coroa portuguesa porções de terra muito grandes, as sesmarias. E nessas porções de terra, eles se estabeleceram e usufruíram de uma dádiva que tinha ficado aqui das missões jesuíticas. Quando os jesuítas foram embora deste território, eles não puderam levar todas as cabeças do gado que eles criavam. E esse gado se reproduziu naturalmente neste território e era chamado de gado chucro e povoou grandemente o sul do Brasil. E os portugueses, então, ao se estabelecerem com suas sesmarias, acabaram agregando aquilo que nós chamamos na nossa história de primeira vocação econômica de Cachoeira, que foi a exploração desse gado que havia se reproduzido livremente e estava em grande quantidade aqui no território da futura Cachoeira. Os soldados portugueses, então, são considerados os primeiros povoadores de Cachoeira. Logicamente, eles logo começaram a trazer os escravos, porque era esse o sistema da época, e trouxeram, então, os negros junto com eles. Então, soldados portugueses e os escravos africanos foram os primeiros povoadores. Com a chegada desses soldados portugueses que vêm para guarnecer as fronteiras dessas terras para a coroa portuguesa. E com eles trazem então soldados negros. Soldados, com os soldados vêm os negros. Com os soldados portugueses então vêm os negros. É por aí que se dá, por volta desse período, a chegada então
da presença dos negros no município de Cachoeira do Sul. E pensar na evolução, no progresso da cidade de Cachoeira, né? E não pensar na contribuição dos negros é cruel. A historiografia oficial, ela tem um silêncio sobre os negros. Não há registros, mas há vidas. Há vidas. Como disse a pesquisadora e historiadora Luciana Praz, não é? O engenheiro desenhou a planta, mas ele não ergueu nenhuma pedra. E as pedras não se automovem, braços moveram-nas. Então, que braços são esses que ergueram pedras? Que braços são esses que abriram ruas? Que braços são esses que faziam o procedimento de limpeza, de higiene das casas, carregando cubas com fezes para que a casa ficasse limpa? Era uma grande extensão de terra que precisava ter uma população fixada para garantir que esta terra se transformasse ao longo do tempo em povoações e garantisse a posse efetiva desse grande território do sul do Brasil para Portugal. Então, em 1753, chegaram os casais açorianos para ajudarem no povoamento desta região. Quando os jesuítas foram embora, eles não levaram todos os índios das missões. Alguns ficaram por aqui, por não desejarem ir embora, por não se sentirem à vontade em um território que eles não conheciam. E esse contingente de índios foi aproveitado pelos portugueses que queriam estabelecer com eles pequenas povoações para irem aumentando o índice populacional do sul do Brasil. Um grupo de índios catequizados pelos jesuítas foram aldeados aqui junto ao Passo do Fandango e se estabeleceram ali em 1769, fundando uma pequena capela dedicada a São Nicolau. E a eles também podemos atribuir o nome Cachoeira, porque de tanto avistarem as cachoeiras que embaraçavam o leito do Jacuí, eles começaram então a chamar aquele local de Cachoeira. O rio Jacuí, que abrigou em suas margens os primeiros povoadores, viu surgir aos seus pés a povoação que foi de capela à freguesia, de freguesia à vila e de vila à cidade. Nas ruazinhas de traçado português, a sua gente, composta de diversas etnias, se ocupava da vida, que iniciou pacata e seguiu o curso, construindo uma grande história. Cachoeira do Sul foi o 5º município criado no Rio Grande do Sul e o primeiro a se emancipar. Em 5 de agosto de 1820, obteve a autonomia político-administrativa, conquistada muito pela sua localização geográfica e pelo próspero comércio com as povoações vizinhas. A vila era dominada naqueles primeiros tempos do século XIX por poucas construções de vulto. A principal delas era a Igreja Matriz, de 1799, projetada pelo militar João Rócio e construída com mão de obra escrava e indígena junto à Praça do Prestes, nome atribuído por viver ali um homem chamado João Prestes dos Santos. Com o tempo, a praça de configuração religiosa passou a ser chamada da Igreja, da Conceição, da Matriz, Almirante Tamandaré e, finalmente, Dr. Baltazar de Mem. Com o passar dos anos, a igreja ganhou a companhia do primeiro teatro em 1830. Do prédio do Divino Espírito Santo, em 1856, e da Casa de Câmara, Júri e Cadeia, concluída em 1864.
A atual Praça José Bonifácio, quando houve a inauguração da Casa de Câmara, Júri e Cadeia, ela já se chamava Praça Ponche Verde. Antes, o primeiro nome dela, a partir de 1830, era Praça do Pelourinho. Por que será? Em razão, provavelmente, de ter sido erguido ali, dia 5 de agosto de 1820, o Pelourinho, que era o símbolo da autonomia municipal. Pois esta Praça do Pelourinho, que mudou de nome muitas vezes ao longo da história, até se transformar na Praça José Bonifácio de hoje, que é em homenagem ao patriarca da independência, José Bonifácio de Andrade e Silva, esta praça acompanhou o desenvolvimento urbano da cidade e sofreu também várias modificações ao longo da sua história. Uma das principais modificações desta praça e que lhe conferiu uma movimentação muito grande e deu início a um processo todo de melhoramento daquele espaço foi a instalação ali, em 1882, do mercado público. O mercado foi responsável por impulsionar o comércio e atrair para aquele quadrante da cidade grandes empreendimentos. Dentre eles, o de João Gerdau, imigrante alemão que migrou da colônia, abriu uma casa comercial na Rua 7, estabelecendo as bases para o império econômico que construiria mais tarde na capital. Como ele, muitos outros imigrantes vieram para a cidade. A sua aproximação originou a Comunidade Evangélica Luterana, o Colégio Alemão Brasileiro, em 1893, e a Sociedade Atiradores Concórdia, de 1896. Um dos marcos daqueles tempos é a Ponte de Pedra, que em 1848 já servia como principal ligação de Cachoeira com Porto Alegre e Rio Pardo, favorecendo as comunicações e o comércio. O mercado público no coração da Praça José Bonifácio atraía para cá também pessoas vindas da zona colonial de Cachoeira. Por esta época, Cachoeira já tinha agregado ao seu contingente populacional os alemães, chegados em 1857 estabelecidos na colônia Santo Ângelo, e os italianos, que chegaram no final da década de 1870, também se agregando à população de Cachoeira. A cidade da Cachoeira, no final do século XIX, já pujante, com várias ruas movimentadas, com pessoas que vinham da zona colonial, estabelecendo um comércio muito maior, com as cidades que havia já em torno, todas se relacionando com a cidade da Cachoeira. Em 1883, aconteceu um marco que modificou o panorama desta cidade. 7 de março de 1883, o trem apitou pela primeira vez na estação ferroviária construída no alto da Rua 7 de Setembro. A estação ferroviária, com o passar do tempo, acabou transformando muito a paisagem urbana da cidade e a distribuição da sua população. Dividiu a cidade em zona alta e zona baixa. A zona baixa era a zona mais de comércio, da parte administrativa da cidade, a parte mais urbanizada. E a zona alta, que ficava depois da estação, além da estação, era uma zona que se ponteava lá e cá por ainda zonas rurais. E era a zona de entrada das pessoas que vinham da colônia, dos distritos que ficavam em torno de Cachoeira. Então, a estação ferroviária, estabelecida ali no alto da Rua 7, em 1883, acabou por mudar o panorama desta cidade, transformando-a definitivamente.
Os cofres da Câmara Municipal já estavam começando a colher os frutos da primeira grande indústria que havia se instalado às margens do rio Jacuí, a Charqueada do Paredão. A Charqueada do Paredão foi, por muito tempo, a principal e a maior indústria de Cachoeira. Ela produzia, além do charque, todos os produtos advindos do abate de animais, que era em grande número. Havia um grande complexo industrial e também uma grande área de confinamento de animais, as chamadas invernadas. Se pensa em charqueada, tem que se falar em negros. E Cachoeira do Sul é um ambiente de charqueada. Na charqueada, o negro só não foi o administrador da charqueada, mas fazendo um trabalho extremamente insalubre, que nem branco pobre queria fazer. E se a riqueza do estado do Rio Grande do Sul gesta-se do trabalho da charqueada, gesta-se do charque, o charque, Cristiano, que os negros produziam aqui no estado do Rio Grande do Sul, era um charque exportado para sustentar a mão de obra escrava cubana. Então não era pouquinho charque, era muito charque. E se era muito charque, era muita gente para trabalhar. E toda essa riqueza, o lastro econômico, a base econômica do estado do Rio Grande do Sul, gesta-se do trabalho da charqueada. E na charqueada, então, o escravo de saladeiro, os negros. E um trabalho extremamente insalubre, que a peça, assim era tratada, não é? Pouco tempo de duração, 10 anos tu tinha que repor a peça, 10 anos tu tinha que repor a peça, em função de que as mãos e os pés apodreciam logo. É uma indústria, para que as pessoas tenham uma ideia, abatia 70 mil cabeças de bovinos no ano aqui em Cachoeira. E entre os subprodutos que eram produzidos dentro dessa fábrica, havia o charque, grandemente pesquisado, elaborado, fabricado, em função de não existir temperaturas que recomendassem a conservação da carne. Não havia, na época, nem eletricidade na época. Foi por volta de 1910 que surgiu, lá na Charqueada do Paredão, a primeira fonte de energia elétrica da comunidade de Cachoeira do Sul e, por extensão, município e arredores. Então, para a carne chegar num grau de sanidade, precisava ser salgada. E salgada é feita com charque, em varais, com sal, para desidratar a carne e ela chegar em condições de consumo em São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e até para o exterior, e essa carne. A primeira professora pública de Cachoeira se chamava Ana Francisca Rodrigues Pereira e instalou a aula de meninas em 27 de abril de 1848 na Rua Moron. Parece tardia essa data e de fato é, porque em função da Revolução Farroupilha, os investimentos em educação e em outros setores da vida da comunidade ficaram interrompidos pelos 10 anos de guerra, naquele momento histórico muito convulsionado no Rio Grande do Sul. Havia também professores públicos que lecionavam para os meninos, assim como havia as professoras para as meninas, havia professores para meninos no século XIX. E era prática corrente também naquele tempo que as estâncias, as fazendas retiradas na zona rural do município pagassem professores particulares para os seus filhos. O Colégio Elementar Antônio Vicente da Fontoura foi instalado no antigo Teatro Municipal, que foi inaugurado em 25 de dezembro de 1900 e funcionou apenas durante 8 anos. No início do ano de 1908, sofreu uma avaria na estrutura do seu telhado, houve desabamento de paredes e o teatro então deixou de funcionar. Em 1913, o prédio foi passado para o governo do estado, que a partir de 1915, então, preparou-o para receber o Colégio Elementar Antônio Vicente da Fontoura e também o fórum na parte superior do prédio.
A escola particular mais antiga do município é o Colégio Sinodal Barão do Rio Branco, fundado em 1893 como Colégio Brasileiro Alemão. Esta escola é tradicional e já formou gerações de cachoeirenses. Teve uma origem na comunidade germânica que, dentro da sua cultura, tinha como premissa uma escola e uma igreja, ou ao lado de uma igreja, uma escola. Em 1921, as irmãs da Congregação de Santa Catarina chegaram em Cachoeira depois de já estarem estabelecidas junto ao Hospital de Caridade como enfermeiras, chegaram para abrir uma escola também voltada para meninas. Era o Colégio Imaculada Conceição, que depois, em 1927, inaugurou o prédio que existe até hoje no bairro Santo Antônio, hoje ocupado pelo Colégio Totem. Segue a fundação, então, da Escola dos Maristas, o Colégio Marista Roque, fundado em 1929 e, desde então, formando também gerações de cachoeirenses. Eu estudei no Barão, muito bom, só que eu não dava muita bola para estudo. Aí eu tinha aquela história de trocar tinha um exame de admissão, a gente não podia fazer no Barão, aí tinha que ir para o João Neves fazer. Aí fui para o João Neves, mas eu fazia, bom, eu não posso contar os horrores que eu fazia, né? Eu e uma outra colega ali, a Marta Wigner, nós pulávamos a janela, passava aquelas janelas assim com barra de ferro, a gente passava ali e vinha para a praça, ali para a praça, namorar. Aí meu pai descobriu, teve que mandar para o internato, porque ele não pôde mais com a minha vida. Outra coisa que eu fazia, eu imitava a assinatura dele, ficava perfeito. Então os boletins, eu era da pá virada. Eu era um pitoquinho assim de 5 anos e tinha o piano da minha tia na casa dela. Eu ia lá assim, de pezinho mesmo, e com um dedinho e tirava. Atirei pau no gato, ciranda cirandinha, todas aquelas musiquinhas de criança, né? Tudo com um dedinho só. Aí com 7 anos a minha mãe arrumou uma professora para mim, que era a dona Rita Fernandes Barbosa. E era braba a dona Rita, ela me botou nos eixos. Bom, 7 anos, com 10 anos ela me preparou para dar um concerto. Eu com 10 anos dei um concerto de piano na Sociedade Rio Branco e em benefício das obras da nova sociedade. E o Rio Branco estava lotado. Eu cheguei e aí a cidade estava sem luz, deu um apagão. E todo mundo, assim, que podia, ia no toalete atrás de mim para perguntar se eu estava nervosa, se eu estava preocupada, porque não ia ter luz, não tinha luz e eu tinha que tocar como é que ia ser. Eu disse que eu não estava nervosa, que um jeito ia dar, ia voltar a luz, qualquer... Sei que ia andar arrumando, saí um pouco mais tarde, mas... E eu lá sentada no toalete, com as pernas para cima, cruzadas e tomando guaraná. Fiz vestibular aqui para entrar na ESASC. Tinha que fazer, entrar, era curso superior de música. Era a época de ouro, era uma maravilha, era muito bom, muito bom. Nunca imaginamos que aquilo ia... Tivemos uma faculdade, Escola Superior de Artes Santa Cecília. Era uma maravilha. Com artes plásticas, com educação artística, formando professor. Cachoeira, nós tínhamos assim uma projeção regional para formar professores de educação artística, algo que hoje está faltando, que a arte é um componente obrigatório.
Também, se nós somos o que somos, devemos muito ao arroz, que foi trazido pelos colonos alemães, né, que na sua tradição de uma sobremesa, um prato de arroz, cultivaram, né, primeiro um arroz que era arroz chamado arroz de sequeiro, que não tinha irrigação. Foi se criando um mercado para este arroz. A forma como ele cresceu realmente foi a partir da solução de dois problemas que nós tínhamos, que o Otto Mernecke e o Kerber, né, resolveram, né? Um era a forma de que o arroz só era cultivado na medida que se conseguia desviar um rio, né, fazer um desvio e fazer então a irrigação de áreas mais baixas. Kerber e o Mernekes conseguiram desenvolver então, né, as bombas hidráulicas, né, e aí elevar a água, né, e com isso a água alcançava áreas bem mais extensas. E outra coisa extremamente importante era como fazer essas bombas funcionar. E isso foi resolvido através dos locomóveis. Mal comparando, né, a fabricação de locomóveis aqui talvez equivalesse a hoje nós temos uma montadora em Cachoeira, né, porque era a mecanização, né, mecanização não só da lavoura, né, mas também dos engenhos e de outras indústrias, né? Quem inaugurava as coisas lá era eu também. Locomóvel, aquela primeira locomóvel de 80 cavalos, aquelas coisas de cavalo, eu que inaugurei. Eu sei que eu ia todos os dias ali, eu ia olhar eles trabalhar no torno, ia fundir ferro, naquela brasa, aquela coisa de louco assim, sabe? Assim, tudo que era capital tinha aquelas caldeiras para usarem nos banheiros dos hotéis. Hotéis de peso levavam, e não era. E cada vez que uma caldeira ia ser mandada lá para o norte, para o nordeste, que fosse, ou para o exterior, para a América do Sul, eles faziam fotos ali na frente da firma, e aí tinha discurso, tinha os convidados, tinha champanhe, sabe? Tudo era festejado, tudo era muito legal, coisa muito boa. Porque era um grande negócio, tinha sido Era fechado. um grande negócio, e o negócio chorava bastante, né? No final do século XIX, fora da colônia e às margens dos arroios Capané, Capanézinho e Santa Bárbara, vários arrozeiros tiveram sucesso com suas lavouras irrigadas por gravidade. A partir de 1906, outros que adotaram a irrigação mecanizada colheram safras formidáveis. A partir de 1920, quando os arrozais tomavam conta das várzeas e a produtividade atingia excelentes índices, a riqueza dessa cultura começava a aparecer. Grandes casas comerciais, engenhos de arroz, agências bancárias e outras iniciativas, algumas estabelecidas de longa data, outras de portas recentemente abertas, indicavam que o povo estava a exigir novidades e melhorias. As ruas, antes simples e empoeiradas, ganhavam novos ares com pavimentação e iluminação. As praças tiveram planejamento urbanístico, sofisticando-se. Mas a grande melhoria da década foi o investimento em saneamento básico, atendendo necessidades de primeira ordem da população, sem descuidar do apuro estético. São deste período a primeira caixa d'água na Praça Itororó, 1921, o Chateau d'Eau e o reservatório da Praça Borges de Medeiros, 1925.
Nós tínhamos passado por um processo de urbanização que tinha europeizado a cidade. O centro da cidade estava embelezado, a Praça José Bonifácio fulgurava, o Chateau d'Eau resplandecia no centro da Praça Baltazar de Bem e a igreja estava passando por uma grande reforma externa. Estava mudando as suas características arquitetônicas, se transformando de um prédio simples, um templo simples de arquitetura colonial para um prédio neoclássico, um prédio que condizia com a grandeza da Praça Baltazar de Bem, cujo centro era ocupado pelo Chateau d'Eau, recém-inaugurado em 1925. Então, se nós formos fazer uma busca nos registros da história econômica de Cachoeira, nós vamos nos deparar com grandes lojas já naquele período do final do século XIX e início do século XX, que fizeram história e que, de uma certa forma, perpetuaram a sua memória. Como, por exemplo, a Casa Viúva José Miller, a Casa da Bandeira Branca, na rua 15 de Novembro, que pertencia a Aguel Botomé, um imigrante que tinha vindo do Oriente Médio, a Casa Augusto Wilhelm, na década de 20, que até hoje o prédio habita, não é uma das zonas mais nobres da rua 7 de Setembro. Nós tínhamos o empreendimento de Arnoldo Fischer e Arnoldo Tischler, que hoje formam uma das grandes redes de supermercados da nossa cidade. Havia também uma concentração de casas de diversão, casas de cinema nas proximidades da rua 7 de Setembro e muitos bares para atenderem às necessidades dessas pessoas que se deslocavam pela rua 7 e que paravam para tomar um café, para se refrescarem, para tomarem algum tipo de bebida que os refrescasse nas noites quentes de verão e principalmente nas entradas ou saídas das sessões de cinema. E tantos outros empreendimentos que povoam a imaginação e a lembrança das pessoas nas diferentes décadas que compõem essa nossa rica história da vida comercial e daquele ponto central e importante da história de Cachoeira, não só na economia, mas na cultura, no aspecto social, porque também clubes comerciais começaram a se instalar nas imediações. Então, Cachoeira tinha, naquele ponto da cidade, definitivamente o seu coração.
proprietário, seu Gilson Lisboa, está realizando um sonho. Ele promete recuperar e dentro de 4 meses entregar para a comunidade de Cachoeira do Sul uma fachada do extinto Cine Coliseu, como nos velhos tempos. Se a economia prosperava, o porto e a estação ferroviária apresentavam um grande movimento, a vida social e cultural, como não poderia deixar de ser, acompanhava a evolução das coisas. Começaram a surgir escolas de música, proliferavam apresentações teatrais e atividades esportivas que iam desde a ginástica até esportes como o tênis. Os clubes, engalanados em dias de festa, abriam seus salões para bailes e saraus animados por orquestras locais. O Clube União Independente, então, além de ser o Clube União, eram bailes, não é? Para bailes, também tinha a escola, né? Artilheiros do Samba, Escola de Samba Artilheiros do Samba. E o Clube União Independente era o clube da elite negra da cidade, não é? Situando-se nos seus últimos tempos no que foi o Banco do Brasil, na 7 de setembro. E ali grandes bailes de debutantes, bailes de festejos de datas importantes. Ser intérprete, aquilo que o Jamelão não queria que chamasse puxador, né? Era papel de homens, não havia intérprete mulher. Ou ainda não há quase, não se vê, são os homens que fazem a interpretação do samba, que cantam o samba, né, na avenida. Mas teve 2 escolas
as 2 agremiações que teve mulher. Uma foi Tribo Tupinambá, teve uma mulher, e a Escola de Samba Morro do Salgueiro, que teve a mim como intérprete e que fui a solista campeã no ano 1969. Quem foi meu julgador foi o maestro Paulo Iponema, e quem me entregou a medalha foi sua esposa, senhora Cleia Iponema. Os artilheiros do samba, que pertenciam ao Clube União Independente, era a escola mais forte de todas. Tinha o Aldeia, tinha a Tribo Tupinambá, tinha o Morro do Salgueiro, e tinha o 69. E depois, o professor Cléo Stefan organiza uma escola de samba, né? E acaba então levando os títulos que outrora foram dos artilheiros do samba, passam a ser dessa escola de samba organizada pelo professor Cléo Stefan. Por volta de 1900, se instalou a famosa Charqueada do Paredão, foi a primeira indústria de carnes e subprodutos de Cachoeira do Sul. E lá, os ingleses que aqui aportaram, Charles Martin e Pearson, trouxeram o futebol para Cachoeira do Sul. Trouxeram a bola, alguns pares de botina, camiseta e o fardamento que se utilizava no futebol lá por volta de 1900. E formaram o primeiro time de futebol entre os empregados da fábrica e os dirigentes da Charqueada do Paredão. 1958 foi um ano muito especial para o futebol. Naquele ano, no inverno, o Brasil tinha conquistado a sua primeira Copa do Mundo e Cachoeira vivia muito intensamente o futebol. Havia 2 agremiações esportivas em Cachoeira que protagonizavam verdadeiros espetáculos no estádio Joaquim Vidal. Era o Cachoeira Futebol Clube e o Guarani Futebol Clube. Então havia um clássico famoso em Cachoeira chamado Guacá. O Guacá congregava as famílias e os aficionados do futebol para partidas memoráveis no estádio Joaquim Vidal. E esses 2 times também atraíam os times do resto do Rio Grande do Sul, que faziam partidas com grande afluência de público e também levavam o nome de Cachoeira nas disputas esportivas feitas nos outros estádios espalhados pelo Rio Grande do Sul. A imprensa, escrita e falada, noticiava tudo, destacando campanhas comunitárias, como as em benefício da construção do 2º prédio do Hospital de Caridade, inaugurado em 1940, e o surgimento de clubes de serviço, entidades culturais e assistenciais. O que, de alguma forma, a gente sabe, e tem essas informações, inclusive arquivadas, é que naquele ano, há 100 anos atrás, houve uma epidemia de gripe espanhola em Cachoeira. E o hospital, que era pequeno, de alguma forma, ele ficou superlotado e durante todo o período da gripe espanhola, mais de 400 pessoas foram atendidas no hospital. A gripe espanhola aqui foi um surto que basicamente teve uma alta mortalidade. Não havia mais remédio, porque o Brasil inteiro usava os remédios que podiam ser usados na gripe e eles usavam chás e homeopatia. Não havia enfermeiras no hospital e o hospital, naquele momento, a partir do momento da grande quantidade de pessoas que eram levadas para o hospital, principalmente pobres, porque as pessoas com mais renda, mais qualidade eram tratadas em casa, com médico em casa, o hospital se viu obrigado a abrir a mão para basicamente ver a necessidade de enfermagem aqui. Então foi contratado e dentro da cláusula de contrato com as irmãs de caridade que tinham formação de enfermagem, elas vieram para o hospital. Essa cláusula dizia que teria que ser construída uma igreja, porque a ordem delas é de Santa Catarina,
Tá? E essa igreja era uma capelinha que teria que existir para que, de alguma forma, fosse a representação religiosa das irmãs no hospital. Então, elas vieram há 100 anos atrás e permaneceram até 1980 em Cachoeira, morando dentro do hospital, atendendo basicamente os pacientes em todo esse tempo e principalmente naquele período do grande surto. E a primeira vez que em Cachoeira foi notificada a importância da enfermagem dentro de uma doença e dentro da formação do hospital. Houve agregações arquitetônicas e o hospital está de pé, né, com mais de 100 anos, recebendo com a porta sempre aberta 24 horas por dia, para toda a dor de Cachoeira, para todo o sofrimento de Cachoeira, ele está lá para ser uma palavra, um tratamento e um carinho de recebimento das pessoas. Em 1941, a excelência da produção e a necessidade de divulgação do potencial econômico de Cachoeira levaram os produtores e autoridades a realizarem a Festa do Arroz. O rio Jacuí, onde navegam pequenos vapores durante as águas altas. Eis um arrozal, fonte de riqueza que a gratidão dos cachoeirenses resolveu consagrar numa festa que tem o sentido de uma apoteose à generosidade da terra. A festa começa com a missa campal celebrada por Monsenhor Armando Teixeira, representante do bispo de Santa Maria, D. Antônio Reis. O sacerdote abençoa a lavoura, dando como iniciada a colheita de 1941. Entre os eucaliptos de uma fazenda, realiza-se a grande festa campestre. Acorrem os camponeses, ostentando suas roupas típicas. O Major Cacildo Krebs discursa exaltando os benefícios da ação do governo relacionada com as atividades agrícolas do país. A senhora Cordeiro de Faria coroa a rainha do arroz, senhorita Lucy Ribeiro, eleita por 32 mil votos.
Ao Sr. Jorge Frank, pioneiro da ricicultura em Cachoeira, cabe entregar à Sua Majestade a medalha de ouro, lembrança de seu fortíssimo eleitorado. O interventor federal, Coronel Cordeiro de Faria, ao lado da Rainha do Arroz. Um churrasco tipicamente gaúcho encerra a pitoresca e alegre reunião. Do programa da Festa do Arroz, faz parte uma corrida automobilística num percurso de 150 quilômetros, o Circuito da Charqueada. Chega em primeiro lugar o volante Norberto Young, já consagrado em várias provas de repercussão nacional. Diante do interventor federal, realiza-se a parada risícola. Desfilam os trabalhadores dos arrozais. A juventude escolar. O préstito alegórico organizado por ricicultores, industriais e comerciantes. Cachoeira possui fundições únicas na América do Sul para o fabrico de locomóveis, trilhadeiras e bombas centrífugas. No préstito, sua considerável produção industrial, 28 mil contos anualmente, é posta em relevo. Auriverdes arrozais de Cachoeira, sob um céu rutilante por um anil, se espelham pelos pampas a bandeira majestosa e sagrada do Brasil. É do seio da terra pirengue que uma raça de sol varonil faz brotar e florir a semente para a glória maior do Brasil. Que beleza sem par a vida em terra, na colheita do esplêndido tesouro, que vem do seio bérrimo da terra, na profusão das mestres cor de ouro. Depois da festa, que foi exitosa, uma grande enchente trouxe prejuízos materiais e econômicos ao município, que levou 27 longos anos para realizar a segunda Feira Nacional do Arroz, FENARROZ. Desde então, a feira se tornou referência para o setor, contando 21 edições. Mas além do arroz, outro produto, outro cereal, tinha uma importância grande naquele momento. A cultura do trigo tinha um destaque muito especial na cidade, tanto que
Em 1956, Cachoeira foi a sede da 6ª Festa Nacional do Trigo, atraindo os olhares de todo o país para a cidade. Cachoeira então se tornou o centro das atenções de todo o país, porque estiveram aqui o presidente da República, Juscelino Kubitschek, o Assis Chateaubriand, um dos maiores jornalistas daquele tempo. Enfim, Cachoeira virou realmente um foco de atenção para o país e chamou a atenção para todas as suas potencialidades. O Rio Jacuí estava passando por uma grande modificação. A Ponte do Fandango, quase concluída naquela época, oferecia uma excelente via de escoamento da produção e de chegada das pessoas à Cachoeira. Aliás, uma das grandes metas do município desde o final do século XIX, início do século XX, quando os cachoeirenses ansiavam uma via que fizesse com que a transposição do rio se tornasse fácil, favorecendo então a comunicação de Cachoeira com outros municípios, especialmente Porto Alegre. Deixa a cidade formosa, morena, linda, pequena e volta ao sertão. Beber a água da fonte que canta, que se levanta no meio do chão. Se tu nasceste cabocla cheirosa, cheirando a rosa do peito da terra, volta pra vida serena da roça, daquela palhoça do alto da serra, e a fonte a cantar. Chué, chué, e as águas a correr. Chué, chué, parece que alguém que cheio de mágoa deixasse quem há de dizer a saudade no meio das águas, rolando também, e a fonte a cantar. Chué, chué, e as águas a correr. Chué, chué, parece que alguém que cheio de mágoa deixasse quem há de dizer a saudade no meio. Agora nós vamos falar da dança do grupo Xangadores, que é coordenado pelo seu Cléo Steffen, e não poderia ser coordenado melhor. Ele é o verdadeiro ativista cultural de Cachoeira. 38 anos voltado para a cultura? Sim, 38 anos desde que aqui cheguei, em 57. Seu Cléo, vamos falar a respeito do grupo Xangadores, o significado disso. Xangador é o pré-gaúcho, quer dizer, o homem primitivo. Antes de receber o nome de gaúcho, ele recebia outros nomes. Mistura de índio com o branco, tanto português quanto espanhol. O grupo tem uma preocupação básica de divulgar o folclore latino-americano? Sim, tanto latino-americano quanto europeu e ibérico, porque todos eles têm influência na dança rio-grandense, tanto alemães como italianos e espanhóis. E isso é que nós fazemos.
Bom, eu cheguei em Cachoeira pela primeira vez em 1945. Eu tinha 15 anos e vim passar as férias com meus tios. Casei aqui em Cachoeira em 1952. Fui de volta para Novo Hamburgo porque eu já era professor da rede sinodal. Em 57 eu vim de volta para Cachoeira quando eu fixei residência definitivo e aí minha vida a partir dali foi só Cachoeira. Gostei demais, foi assim amor à primeira vista e por isso que quando nós criamos o conjunto Xangadores, sempre foi com essa intenção de representar a cidade de Cachoeira que me acolheu tão bem desde os meus 15 anos de idade. Nessa época se falava muito em Rio Grande do Sul já, mas não tinha nas escolas nenhuma escola com um grupo de danças. E tinha um menino que vinha de uma família tradicionalista, Cláudio Xavier Engler, e ele falou para mim: professor, por que nós não fazemos um grupo de danças aqui do colégio? Digo, então reúne o pessoal que tu acha que pode ser e vamos começar a treinar. Assim surgiu, isso foi em 1973, foi quando surgiu o conjunto de danças Os Xangadores. E assim mesmo nós sempre representamos o Cachoeira, não com a finalidade de receber algum cachê ou um pagamento, mas sempre representando Cachoeira. A partir dali, nós começamos a intercâmbio maior com o Uruguai e com a Argentina. Do Rio Grande do Sul, pouquíssimas cidades nós não visitamos em festivais, de datas festivas daqueles municípios, sempre que nós éramos convidados, inclusive também representando a 24ª Coordenadoria de Educação. Sentado solo en banco en la ciudad, con tu mirada recordando el litoral, tu suerte quiso estar partida, mitad verdad, mitad mentira, como esperanza de los pobres prometida. Andando solo bajo la llovizna gris, fingiendo duro que tu vida fue de aquí. Porque cambiaste un mar de gente por donde gobierna la flor. Mira que el río nunca regaló el color. Carito, suelta tu pena, si era diamante tu lágrima entre mis cuerdas. Carito, suelta tu piedra para volar como el zorzal en primavera. Chegando aqui, já estava em andamento o movimento tradicionalista, com o CTG Tropeiros da Lealdade, que foi o primeiro CTG da cidade. Embora haja uma briga em bom sentido, porque, na realidade, Cachoeira, o primeiro movimento tradicionalista começou com os herdeiros do José Bonifácio Gomes, que era um fazendeiro muito tradicional em Cachoeira. Como não se entenderam em dar o nome ao CTG, que queriam que fosse José Bonifácio Gomes, e uma outra corrente achava que não seria justo dar o nome de um fazendeiro, tendo tantos fazendeiros ao redor de Cachoeira, então uma turma se retirou. E esses que se retiraram ficaram unidos, ficaram leais ao pensamento deles de não dar o nome a um ser vivo, a uma pessoa viva. Por isso o nome de CTG Tropeiros da Lealdade. E eles foram mais espertos, vamos dizer assim, e registraram o nome CTG Tropeiros da Lealdade no dia 11 de
agosto de 1956. Eu vim em 57, quer dizer que já o CTG já estava funcionando. E o Bonifácio Gomes ficou com a tese do nome Bonifácio Gomes, foram para o registro de imóveis registrar o nome estava registrado, a data estava registrada, não puderam usar aquela data. E aí tiveram que usar o nome de 7 de julho de 57. Em 62, eu fui eleito patrão, mas como a primeira coisa que eu vi que não tinha lugar para expandir-se, nomeei uma comissão e foram à busca de um terreno para a gente comprar e fazer uma coisa que era do CTG, de propriedade do CTG, que aquilo era tudo emprestado. As tábuas e os mobiliários, tudo da prefeitura, conseguimos no Tropeiro da Lealdade, onde hoje existe todo aquele quarteirão no bairro Soares, e dali nós compramos os terrenos e eu fui o primeiro patrão daquela entidade, naquele lugar que está hoje em dia. Quem quiser saber quem sou, olha para o céu azul e grita junto comigo: viva o Rio Grande do Sul! O lenço me identifica, qual a minha procedência, da província de São Pedro, padroeiro da querência. Ó meu Rio Grande, de encantos mil, disposto a tudo pelo Brasil. Querência amada dos parreirais, da uva vem o vinho, do povo vem o carinho, bondade nunca é demais. É pra ti, meu velho pai, que estás lá nas alturas, escutando teu filho, cantando pra ti e pro teu Rio Grande também. Começou lá na Vila Nova de São João da Cachoeira, já se usava este da Cachoeira, né? Depois ela foi Cachoeira e depois ficou Cachoeira do Sul, na década de 40 do século passado, na década que eu nasci. Sobre o aspecto do patrimônio edificado em si, alguma perda sempre acontece, mas eu particularmente, quero me focar no que nós temos de bom. E insistir no que está bom, que eu acho que é o que nos deixa mais produtivos, mais ativos e tudo mais. Eu participo do CONPAC nesses últimos tempos como presidente, mas eu participo muito mais ainda e tenho mais trabalho, vamos dizer assim, e tarefas de um grupo que nós nos autodenominamos Ponte de Pedra, porque nós nos reunimos quando houve que seria uma tragédia em Cachoeira. Uma cabeceira da Ponte de Pedra ruiu. E nós já tínhamos pedido ajuda para muitas entidades, para o Estado e tudo mais. As pessoas vinham e não nos davam nenhuma solução. E aí nós tivemos a liderança nesta situação do arquiteto Osni Schroeder. Então foi incrível esse tipo de trabalho que se fez. Eu lembro de ter me colocado à disposição do coordenador, o Osni, e disse para carregar pedras leves, né? Andávamos atrás de sacos, estes sacos de porceariais que os engenhos nos deram para encher de areia e fazer usar como ensacadeiras, quer dizer, uma espécie de barragem para naquele lugar o rio ficar seco. E tivemos também a ajuda preciosa do Exército, né? Sem ela seria impossível. Então eu lembro de uma vez, um dia muito frio e que fui bem agasalhada e era uma entrevista, assim, uma gravação, e fui muito agasalhada e os soldadinhos, vamos dizer, os jovens, né, estavam de calção e trabalhando na lateral da ponte, mas o formidável mesmo foi o fato de que ela está lá hoje e muito bem mantida.
E foi feita uma festa fabulosa, e eu já tinha os meus primeiros netos já grandinhos, pude levar junto, e tanto que um deles dizia: minha avó construiu esta ponte. Tá, aquilo foi uma grande euforia, mas eu tenho a impressão assim que não se parou nem um pouco quando nós nos voltamos para o Paço, porque o Paço era pior, no sentido de que ele estava ali na nossa frente. E era aquele que, se ele ruísse, a nossa geração era culpada. O Ministério Público já tinha interditado, ele já estava fechado, proibido de qualquer pessoa entrar lá. Se a gente abrisse uma porta e entrasse um pouquinho, já se sentia aquele cheiro, o cheiro da morte do prédio, não é? Neste ano de 2015, o prédio do Paço Municipal completa 150 anos. Uma idade que, por si só, já justifica a empolgação dos preservacionistas com a restauração do monumento, por onde já passou muita história. Porque ele é um sobrado com características coloniais muito interessantes e um exemplar bastante raro. São poucas as cidades que têm um exemplar de casa de câmara, júri e cadeia, que era o nome original dessa construção. E, novamente, o mesmo sargento Halber, que tinha nos ajudado lá na Ponte de Pedra, vem com um grupo aí de outros, porque já eram soldados novos, já era outro ano, não é? E aquilo foi fantástico, dobrar aquela esquina da praça, estacionar e ficar parada, e o que eu via, eu não via telhas, eu não via madeira, eu via a parte superior dos capacetezinhos azuis. E aí eu ficava uns minutos ali parada, aquilo me dava uma alegria imensa de ver aquilo acontecendo. E assim foi, etapa a etapa, e está lá esse prédio que nós podemos ver hoje. E assim como ele está forte e principalmente sendo usado como museu. Prédio do Paço, o prédio que já foi centro administrativo, o prédio que já foi cadeia, hospital, Câmara. Neste dia 3 de agosto de 2017, assume uma nova identidade. O prédio do Paço agora é o prédio do Museu Municipal de Cachoeira do Sul, patrono Edir Lima. E quase concomitante, estava em tratativas, mas não estava acontecendo, foi o restauro do Chateau d'Eau. Que aí tivemos um brinde a mais, e o brinde foi o restaurador Antônio Saraçá. Existe do Chateau d'Eau o relatório que foi enviado ao governador do estado, Borges de Medeiros. Esse relatório nos dá o nome das pessoas que trabalharam lá. E aí nós pensamos, quem daquelas, ou como aquelas pessoas conseguiram fazer o trabalho com estes requintes que até nós, tantos anos depois, foi em 25 que ele foi construído, nós todos os anos depois, aquele ali era o nosso cartão postal, era a nossa cara de cachoeirense, e nós ainda não sabíamos desses detalhes a mais e que ainda estão em estudo.
que a gente entrou no museu, a gente percebeu que há um ambiente acolhedor para o visitante, e quando a gente começou a olhar o acervo em si, a gente percebeu que vai ter um longo trabalho de recuperação de algum acervo e também de conservação do acervo que ainda está bem estabilizado, né? E esse é um trabalho longo, precisa fazer monitoramento e precisa regular a temperatura, umidade, né? Ou seria o trabalho de preservação. Mas novos negócios vão surgindo. Cachoeira cresceu muito na área de prestação de serviços, na parte de educação, o polo educacional, a questão da soja, né? Elas atraíram, né, muitas pessoas e criaram muitas demandas que ensejaram então a oportunidade de vários outros negócios, né, para atender, né, esse crescimento e com isso dar, né, um novo fôlego para a nossa agricultura. A questão da oliveira e da nossa pecan, eu acredito que são culturas, né, que ainda, né, tem muito a crescer. Nós podemos ver, né, por exemplo, que as demandas da oliveira e da pecan ensejaram, né, muitos novos negócios, por exemplo, na área metalmecânica. Nós vemos aqui na região, né, várias empresas, né, inclusive em própria Cachoeira do Sul, que são empresas metalmecânicas voltadas hoje, né, a produzir, né, máquinas, equipamentos, utensílios, ferramentas para essas culturas. Bom, um nome que me parece que tem que ser pautado, né, na história da pecan do Brasil é Geraldo Link. A minha vida foi marcada por uma vontade grande de vencer, de ultrapassar obstáculos. E eu acho que isso aí é o sabor da vida, o tempero da vida. Com essa força, ele construiu uma grande empresa e se tornou um vencedor. Se você trabalhar bem, fizer tudo bem feito, mais cedo ou mais tarde, as coisas vão acontecer. No início da década de 60, andou pelos Estados Unidos, um camarada visionário, né, um homem que olhava para o negócio inovador, né, olhava longe, e ele conheceu a pecan, né, e acabou tendo, né, existia uma lei, né, na década de 60, começou na década de 60, que possibilitava o aproveitamento de tributos federais para o reflorestamento. E aí, com esse incentivo fiscal do IBDF da época, né, o seu Geraldo resolveu investir na Nogueira Pecan. Então ele olhou, né, as terras disponíveis, né, e apareceu uma gleba de terra então em Cachoeira, né, não existia nem acesso asfáltico, né, na época, né, e ele vislumbrou então um empreendimento, um grande pomar, né, nessa área, né, e ele comprou então 863 hectares, né, e fez que se tornou o maior pomar, né, da América do Sul, né, com cerca de 600 hectares, né, mais de 40 mil nogueiras. Né. Uma planta norte-americana, né, então, do sul dos Estados Unidos, ela é nativa especialmente da bacia hidrográfica do rio Mississippi, seus afluentes, né, e também do norte do México, algumas regiões do norte do México. E hoje são os dois maiores produtores mundiais, né, México em primeiro lugar e Estados Unidos em segundo lugar. Os dois, frisando bem, que estão no hemisfério norte, né? E em termos de hemisfério sul, nós temos então em terceiro lugar, né, a África do Sul, né, o terceiro maior produtor, e temos o Brasil então em quarto lugar, mesmo com uma produção pouco expressiva diante dos dois primeiros, né, mas está com um potencial bastante interessante, né? E Cachoeira é protagonista então, né, importante, né, com as duas maiores descascadoras, então, né, da América do Sul estão em Cachoeira, né? Tem o maior pomar, o maior viveiro, né, de mudas, né? Um pomar, né, com mais de 40 mil plantas, né, com esses híbridos todos que o seu Geraldo iniciou.
e o nosso viveiro com mais de 400 mil mudas em preparo. Então, além de ter a produção, o beneficiamento, o viveiro, Cachoeira também é polo tecnológico. Nesse sentido, vem gente de todo canto aí buscar tecnologia, né, de manejo, de cultivo da nogueira pecan aqui. Acreditamos que Cachoeira, já sendo um polo educacional, né, nós temos aí, somos privilegiados no âmbito educacional do agronegócio, né, temos aí uma escola agrícola, né, uma faculdade de agronomia com o ERGS, né, uma engenharia agrícola com a FSM, então são 3 cursos do agro, né, das ciências agrárias, né, e quem sabe algum curso específico de nogueira pecan que tem sido ventilada, né, já esse ano tivemos uma aproximação aí com o pessoal da Secretaria de Educação, do Ensino Técnico, né, e já existe até um prédio previsto para isso, né, uma escola focada no ensino profissionalizante para nós pecan em Cachoeira, né. Então acreditamos que para o futuro, né, cada vez mais, né, o dourado dos arrozais, né, também seja o dourado da nossa pecan. Eu vejo que a pecuária hoje é desafiadora para quem trabalha com pecuária, porque a agricultura está se expandindo muito e a gente precisa melhorar a nossa pecuária. Em Cachoeira eu vejo uma evolução muito grande. O que o mercado procura? O mercado quer qualidade. Qualidade a gente vê muito em Cachoeira. A gente vê pelos leilões de feira de terneiro em Cachoeira a qualidade dos animais que são levados à pista. E Cachoeira investe muito em genética e procura sempre produzir carne de qualidade. Tem muitos produtores que trabalham em Cachoeira com terminação de novilhos e entregam para os mais conceituados frigoríficos que tem, que a gente está numa região agrícola, só que a gente tem uma pecuária de muita qualidade aqui em Cachoeira, que isso é comentado em vários lugares que a gente anda. O pessoal comenta muito da pecuária de Cachoeira, comenta muito das feiras de terneiro de Cachoeira, dos leilões de Cachoeira, principalmente dos leilões de genética, como a gente trabalha com genética. Em Cachoeira a gente tem uma tradição em venda de reprodutores, principalmente na raça Hereford e Braford, que a gente vende para todo o Brasil. Então eu sempre digo assim, qualidade, a gente tem que ter qualidade, tem que ter resultado na pecuária. Porque a gente não tiver qualidade e resultado na pecuária, infelizmente a gente vai acabar se perdendo. Nós passamos por períodos de baixa, vamos dizer, de baixa em todos os sentidos, inclusive financeiro e muitas outras coisas. Nós estamos sentindo uma Cachoeira empolgada em melhorar, e uma Cachoeira que está muito satisfeita com muitas coisas acontecendo aqui, como as nossas universidades. Essas universidades estão dando estudo para os nossos jovens, estão movimentando a cidade, estão dando esses cursos e estão, se Deus quiser, que toda essa movimentação também traga esse tão esperado trabalho e fonte de renda que tantos precisam. E cada vez vivermos melhor com os nossos filhos e netos, como é o meu caso. Cachoeira do Sul entra no seu bicentenário tendo por alicerce uma história forte de ação e reação aos diferentes contextos que lhe foram postos. Busca reinventar-se e se redimir das perdas amparadas nas suas grandes conquistas. A primeira lavoura irrigada por declive do arroz, temos as primeiras locomóveis instaladas naquele município para trabalhar com a questão de máquinas na produção do arroz, e pedir o voto aos senhores deputados com este intuito: Cachoeira, capital estadual do arroz, pelo pioneirismo, vanguarda, iniciativa nessa área no estado do Rio Grande do Sul. São marcos de uma história escrita página a página por homens e mulheres de todos os tons e classes, anônimos ou famosos, como os vultos que dão nomes às ruas, praças e entidades.
elos todos de uma grande corrente que enlaça e amarra um jeito cachoeirense de ser, saber e fazer. Venho vindo das Campinas, deste Rio Grande de Deus, venho atrás dos teus carinhos, dos meigos sorrisos teus. Mal desponta o sol doirado, saio a trote pela estrada. O meu pingo é bem ligeiro, não o abate a caminhada. No verde pampa do meu Rio Grande, tudo é beleza, não se sabe o que é tristeza, vive alegre o coração. E a noite desce toda estrelada, então é lindo ver-se a guapa gauchada de viola e gaita mão.
no verde pampa do meu Rio Grande, tudo é beleza, não se sabe o que é tristeza, vive alegre o coração. E a noite desce toda estrelada, então é lindo ver-se a guapa gauchada de viola e gaita à mão. No verde pampa do meu Rio Grande, tudo é beleza, não se sabe o que é tristeza, vive alegre o coração. E a noite desce toda estrelada, então é lindo ver-se a guapa gauchada de viola e gaita à mão. No verde pampa do meu Rio Grande, tudo é beleza, não se sabe o que é tristeza, vive